Mas olha, depois que você acabar aí, se você quiser aumentar um pouquinho mais, tá bom? Mateus 18, quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá? O título da minha Bíblia está assim: o maior no reino dos céus. 18, né? O maior no reino dos céus. Todo mundo aqui já sabe que reino dos céus não é o céu. É quando o céu estiver governando a terra. Porque Deus governa em cima dos céus, nos céus. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então você vai ver muito crente, você vai ver muito crente jogando a responsabilidade de Deus. Ele joga no peito de Deus a responsabilidade que Ele tem que fazer. Aquela frase, né? Deus está no controle. Você já ouviu isso? E aí eu vou te responder. Ele está tão no controle que Ele te deu o controle. Agora é mentira. Entendeu? Glória a Deus. E Ele estando no controle, Ele passou o controle. Agora é mentira. Deus seja louvado. Porque, veja bem, irmãos. Jesus chega e chama os discípulos. E tira 12 e chama esses apóstolos e fala assim: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpente e escorpiões. Jesus pegou e te deu autoridade. Aí você vai orar para expulsar o demônio. Você fala: Senhor, repreende aqui o demônio, cura essa pessoa. É como se Deus olhasse e falasse assim: eu mandei você fazer, você está mandando eu fazer de novo? Então, quando você vai orar, quando você vai expulsar um demônio, é você, não é Deus. Eu chego aqui, por exemplo, pego o cartão de crédito e faz para mim, estou te dando autoridade, vai lá e compra o que está faltando aqui para a igreja. Aí eu chego lá no supermercado, na mercearia, e ligo: pastor, está aqui, pode comprar, você vai comprar? Eu achei já, você vai vir comprar aqui? Eu estou aqui esperando. Não, mandei você. Já te deu o cartão, te deu autoridade, te deu dinheiro. Então, quando Jesus nos enviou para fazer a obra, Ele fala: eis que vos dou autoridade para prender, para soltar, para curar, para libertar. Você vê o policial em serviço ligando para o governador? O governador, você está vendo aqui, o rapaz é que está aqui, você vai prender ou não vai? Não, vou dar assim: vai, o que você está fazendo aí? Eu te dei autoridade para você fazer isso. Então, a gente tem que entender isso, que é nós, não é Deus. Entendeu? Assim, irmãos, muita pouca coisa Deus intervém na terra. Você já percebeu isso? Já. Você fica, às vezes a pessoa ela tem uma fé, crê uma crença errada. Ela está crendo que Deus vai fazer tudo. E Deus está crendo que você vai fazer. Aliás, Ele te mandou você para isso. Então, vamos fazer assim: aquilo que for possível é conosco. O impossível, você deixa para Deus. Entendeu? O possível, é possível fazer, por exemplo. Eu tinha uma parada na perto de casa que ele estava precisando de um emprego, estava desempregado. E aí ele falou bem assim: estou esperando Deus abrir a porta. Mas você já foi colocar o currículo? Não, a pessoa vem procurar. O mínimo que você tem que fazer depois que você orar é fazer o quê? Pegar um currículo, preparar o uniforme, falar assim: eu vou sair agora, vou distribuir um monte de currículo, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta para mim. Mas você bateu na porta pelo menos? Mas se você não bateu, tem como Deus abriu? Não. Então, o reino dos céus, naquela mesma hora, chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Fez uma pergunta boa. No reino dos céus tem maior e tem menor. E é nisso aqui que responde a pergunta, a dúvida de algumas pessoas. Quando a gente vai pregar sobre a salvação e a gente mostra que a pessoa que está botando para quebrar, ela também não vai para o inferno, aí a pessoa pensa assim: eu estou aqui me esforçando para mim não pecar, para mim ir para o céu,
e ele vai para o mesmo lugar que eu vou? Porque bate essa dúvida na cabeça. Então você tem que entender que em relação à salvação não tem distinção. Todo mundo vai ser salvo da mesma forma. Para onde você vai, o outro também vai. Agora, quando chegar lá é que o negócio muda. Porque na hora de distribuir os departamentos e as funções, é que Deus vai fazer diferença daquele que serviu e daquele que não serviu. O que foi fiel e o que não foi. É lá que vai fazer a diferença. É no tribunal de Cristo. Todo crente, ele vai ter que prestar conta das suas obras. Você tem que gravar isso na sua cabeça. Essas obras, elas só são contadas depois de salvo. Obra que você fez sem salvação não conta. Está em Efésios, capítulo 2. Que Deus nos salvou para as boas obras. As más obras, elas não são contadas. Tudo que a pessoa fez quando não estava em Cristo, quando ele não tinha ainda a salvação, ele não tinha aceitado Jesus, a Bíblia chama isso de obras mortas. Isso não é contado. Aceitou Jesus, nasceu de novo, começa a contar as obras dele. Então, lá no tribunal de Cristo, o que vai ser tratado não é salvação. Ninguém lá vai ser excluído do céu porque não fez ou deixou de fazer. Aquele que pecou muito, aquele que pecou menos, não tem diferença nessa questão de estar diante do tribunal de Cristo para ser salvo. Agora, estando lá, já é um bom começo, você está salvo. Chegando lá que você vai ver que o negócio é diferente. Lá não tem como esconder, não tem como dar desculpa, não tem como colocar na conta do sol, da chuva, da doença, da Covid, na conta de ninguém. Lá é você e o Criador, e os anjos, e as testemunhas. Se você quiser entender como é que funciona isso, você vai em Gênesis, a partir do capítulo 3, e vê como é que foi o tribunal ali diante de Eva, Adão, Deus, a serpente e os animais. Quando Deus inquire Adão acerca da ordem que Deus deu, que Adão era o sacerdote do jardim, era o cabeça, Eva não ouviu Deus falar. Porque quando Deus falou, Eva ainda não tinha sido criada, formada. Eva estava dentro de Adão ainda. E Deus nunca falou com Eva, Deus falou com Adão. Por quê? Porque Deus fala com o líder e o líder fala com os súditos, com os filhos. Das duas, uma. Ou Adão não soube passar direito a mensagem, ou Eva não ouviu direito. E tem esse problema, que às vezes, ou é o professor que não sabe passar, ou é a igreja que não consegue entender. Eu lembro que a minha esposa, quando ia para a igreja, ela congregava na igreja lá na Glória. Ela reclamava de um pastor que tinha lá. Eram vários pastores. E ela falou assim: eu não consigo entender o que ele fala. Então, às vezes, a pessoa até tem conhecimento, mas ela não sabe passar o conhecimento que tem. Eu estudo com uma pessoa também, e ele tem um bom conhecimento, mas no começo, quando eu comecei a estudar, ele também não conseguia passar. Agora ele melhorou muito. Agora ele cresceu. Por isso que eu falo, como que você ensina as coisas de Deus? É como se ensinasse para uma criança de 5 anos. Você tem que mastigar e dar na boca. Você não pode ir achando que a pessoa sabe tudo, não. Você tem que ter muita paciência, você tem que ir devagar. Você tem que respeitar a fé da pessoa. Então, a pergunta dos discípulos era muito boa: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis. Aí alguém pega esse versículo e fala que se você não se converter, você não vai ser salvo. Mas você tem que ter diferença, que entrar no reino dos céus não é a mesma coisa que salvação.
Entendeu? Agora, olha o que Jesus disse. Se perguntaram quem é maior, quem vai ter uma posição maior? É engraçado que essa questão do maior, ela é inverso do que a gente quer. As pessoas geralmente querem ter posição para serem servidas. Quem às vezes está no banco e almeja uma posição, naturalmente você vê de repente o diácono pegar um café, alguém pegar uma água, né? Então assim, acaba que como corpo a gente se serve. Então a pessoa que às vezes ela fica no banco, ela fala assim, poxa, eu podia ser pastor, né? Que eu poderia mandar e desmandar. Então o coração dela, naquele momento, ela está pensando o quê? Se eu for grande, eu vou poder mandar e desmandar e todo mundo vai ter que obedecer. Então ela está querendo ser servido. Só que Jesus mostra o seguinte: aquele que quiser ser maior, seja servo de todos. Porque o princípio de Deus é o seguinte: só é maior quem serve mais. Entendeu? E isso aí é um princípio, assim, para tudo. É como o versículo de João Batista, né? Que de mulher nenhuma nascerá um profeta como João Batista, mas aquele que for menor No reino, será maior que João Batista. porque se você ver a história de João Batista, irmão, ele passou por vários processos. Ele não ficou naquilo que Deus mandou ele fazer. Eu estava refletindo outro dia a gravidade do que ele fez. E veja bem, Deus falou com ele assim: você vai batizar as pessoas até que você revele o Cristo. Quando você vê o Espírito Santo descer e permanecer, é o Cristo. Aí você para de batizar. Porque se eu estou fazendo algo até descobrir alguma coisa, quando eu descubro eu tenho que parar. Você concorda comigo? Então imagina que você está cavando um buraco para descobrir uma pedra de ouro. Aí você descobriu a pedra de ouro, você continua cavando? Nossa, você já descobriu. Você está caçando uma chave perdida, você achou a chave, você continua caçando depois que achou? Ele estava caçando entre as pessoas que ele batizava quem era o Cristo, porque ele não sabia quem era o Cristo, ele não conhecia. Quando ele foi batizar o seu primo Jesus, ele viu, porque todo mundo que batizava, ele viu o Espírito Santo descer. Só que o Espírito Santo descia e subia. Que isso? Ele está sendo usado, né? Quando Jesus foi batizar, João viu o Espírito Santo descer e permanecer. O que ele pensou? Deus falou isso comigo. Ele é o Cristo. Só que depois que João teve essa certeza, se cumpriu o que Deus falou com ele, ele teve dúvida. Por que ele teve dúvida? Porque a intimidade é o maior nível de desonra que existe. Quando ele viu que o Cristo que ele esperava era o primo dele, ele pensou o quê? É uma coisa errada. Mas logo ele ficou decepcionado, bateu dúvida. Às vezes você vai ter essas dúvidas. Será que Deus me chamou? Será que é para eu ir mesmo? Então esses sinais, eles são o quê? Uma âncora. Que a Bíblia diz assim, que a nossa fé, a certeza da salvação é uma âncora, para quando vier o dia da dúvida, você se ancorar. Por exemplo, quanto mais experiência sobrenatural você tem com o Espírito Santo,
Essa experiência vai ser o que para você? Uma âncora para te trazer para aquilo que realmente é o propósito seu. As pessoas podem até falar que Deus não existe, mas para você não vai ter dúvida. Então, é só você olhar para esses sinais que te acompanham. São eles que mostram. Deus falou com ele, do jeito que Deus falou, isso aconteceu. O que ele tinha que fazer? Eu tinha que parar, ele tem que parar. Porque Deus não queria desonrar ele. Porque o próprio Jesus falou: entre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Jesus era menor do que João. Isso é bem complicado você falar isso para os crentes vão querer te bater. Porque muito crente acha que Jesus, tem certeza, acha não, tem certeza que Jesus é Deus. Já viu os cálculos que eles fazem? 100% homem, 100% Deus. Mas 100 mais 100 é 200. Existe 200%? Jesus era 100% homem. Ele não era Deus. Na terra ele não era Deus. Agora, ele tinha duas naturezas. Uma divina e uma humana. Assim como nós. Você é ser humano ou você é espiritual? Os dois. Porque os anjos são espírito, não tem matéria. Esse negócio de anjo materializar, isso não existe não. Anjo não tem matéria. Aliás, nem o universo não tem matéria. Então, o ser humano, ele é o único capaz de se conectar, se comunicar com os dois mundos simultaneamente na mesma hora. Você pode estar com o pé na terra e com a sua alma no céu. Você está aqui passando uma luta, mas a sua mente pode estar lá em cima, no céu com Deus, falando com o Criador. Porque quando você ora e você entra naquele estado de transe espiritual, naquele momento o céu desceu. A sua alma, ela está dentro do céu, a dimensão de Deus. Por isso que é mais fácil quando você fecha o olho. Eu e os irmãos fecham o olho para sentir a presença, porque ele não quer que nada tire o quê? A atenção dele. Mas se você treinar, até com o olho aberto. Você está aqui conversando com a pessoa e o Espírito Santo está falando com você, você está dentro do céu, na dimensão de Deus, vendo as coisas, vendo o futuro, antevendo as coisas com o pé na terra. Então, o João Batista, ele deu um piripaque na cabeça dele. E por quê? Porque Jesus era primo, parente. Ficou complicado ele aceitar. E ele chega a perguntar para Jesus, na cadeia, ele manda os discípulos dele perguntar. Vai até ele, pergunta se ele é mesmo quem é aquele que deveria vir, ou nós temos que esperar outro. Ó a dúvida. Bateu dúvida no coração do homem. E os discípulos de João largam João para servir Jesus. O que ele não pode ter feito? Fechado a porta do ministério debaixo de Jesus. O que ele preferiu? Continuar com a porta aberta. Irmão, é difícil você pegar uma pessoa que começou um trabalho e ele reconhecer que Deus levantou dos discípulos dele alguém maior que ele. É bem difícil isso. E aí, por não entrar por esse caminho, Jesus falou assim: não há um homem nascido de mulher maior que o João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem for menor no reino vai mandar em João. Agora, pode ser que alguém esteja sobre você, mas lá em cima pode reverter. Você pode estar sobre a pessoa. Entendeu? Então Jesus vai dizer assim: e Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não convertedes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis. O que é isso aqui? Se converter como uma criança. Você já viu que a criança tem um coração ensinado?
A mente da criança, ela está pronta para aprender? É só crescer um pouquinho e já começa a debater. A criança, ela plenamente confia no pai. Mas ela cresceu um pouquinho, o juiz, ela já começa a achar que se manda. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é que você tem que ser infantil. Aliás, a Bíblia manda você ser maduro, amadurecer. Mas se converter como criança, se fazer como criança, é o que? Estar com o coração aberto para aprender. A grande dificuldade da igreja de hoje, principalmente dos líderes de hoje, é entender que durante muito tempo ele aprendeu errado. Ensinaram ele errado. E ele simplesmente abriu o coração e falou assim: estou pronto para aprender. Por exemplo, eu tinha 15 anos de convicção do que eu cria. E eu acreditava na salvação pela obra. E quando comecei a ouvir do meu pastor, ele falou comigo: eu vou ter que desconstruir o que construí na sua cabeça, para que eu possa construir um edifício novo. Mas você precisa deixar eu desconstruir primeiro. Porque tem pessoa que ela não quer abrir mão. Ela pensa assim: durante 20 anos eu aprendi assim. Mas ele está errado, você não concorda? Porque nos ensinaram que jejum não podia falar para ninguém. Ensinaram ou ensinaram? Quando você fizer jejum, você não fala para ninguém. Se você falar, perdeu. E como é que a gente sabe que Jesus jejuou? Você estava no deserto sozinho. Se ele estava no deserto sozinho, como é que a gente sabe que ele jejuou? Porque ele contou, irmãos. E como é que a gente sabe que os outros jejuaram? Porque foi contado na Bíblia. A gente tem que começar a entender essas coisas e refletir isso aí. É o que eu estou falando, que eu falei semana passada, na aula passada. 90% daquilo que você entende de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, você aprende, você sabe porque alguém te falou. Você não leu nas Escrituras. E o fato de não ter lido te deixa vulnerável. E se perguntar assim: está escrito onde isso na Bíblia? Você não sabe. Acha um texto na Bíblia que você vai morar no céu. Você não consegue achar. Ao contrário disso, tem os textos mostrando que o céu vai descer. Que a cidade santa está descendo, adornada, para se encontrar conosco na terra. E a gente quer ir para lá. Porque se Deus quisesse que você fosse para lá, quando você se converteu, Ele te levava. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz que Ele está descendo para ficar conosco na terra. E a pergunta que você tem que sempre fazer com as pessoas é o seguinte: a eternidade é onde? Aqui no céu? É aqui na terra? Ou em cima do céu? Quem for vencedor terá acesso às duas cidades, a Jerusalém terrena e a celestial. Quem for vencedor terá um corpo de glória. Ele terá acesso tanto à terrena quanto à que fica sobrevoando. Quem só foi salvo não vai entrar na cidade santa, porque não terá corpo de glória, só corpo imortal. Ele vai precisar ficar mais 1000 anos aqui na terra, servindo aqui na terra, para poder passar pela perfeição e aí ter um corpo glorificado. No final, todos os salvos terão um corpo glorificado. Uns tardio, os outros primeiro. Os que entenderam isso e primeiro amadureceram, serão colhidos primeiro. Qual é a fruta que é colhida primeiro? A verde ou a madura? A verde ou a madura? Se você amadurecer logo, quando Cristo vier, antes dele vir, te colhe primeiro. Se ele chegar o tempo do arrebatamento e do rapto, você ainda está verde, ele não vai te colher. Ele vai esperar o fogo da tribulação, que é o calor, para você amadurecer. Como é que a gente faz com uma mão que está verde? Abafa ele. Quem já fez isso com uma mão? Bota no jornal, o abacate também faz assim. Bota no forno? No fogo?
Forno. Então, é assim, mais ou menos. Você abafa ele, segura ele igual a galinha faz com o ovo para chocar. E é isso que Deus vai fazer com a terra. Os crentes que ainda não amadureceram vão ficar aqui para poder passar pelo fogo da tribulação. Agora que todos vão passar e vão amadurecer, vão. Agora as pessoas não entenderam que tem que matar a sua alma, tem que morrer. Ele tem que morrer para o reino viver. Ele não está entendendo. E é por isso que ele falta culto, ele faz qualquer coisa, menos servir a Deus. Ele é um religioso, tem crente que é religioso. Ele vem na igreja, mas ele não entendeu que ele tem que servir, ele tem que trabalhar. Se você não entendeu o que é servir, é assim: você trabalha para a obra, sua carteira está assinada, você bate ponto, você tem compromisso, porque não trabalha, você tem que bater ponto, tem horário, você não dá desculpa, patrão. De vez em quando, uma vez no ano, você dá um atestado porque estava muito ruim mesmo. Mas você sabe que se isso for uma coisa constante, o que acontece com você? O patrão fala assim: já que você está querendo descansar, vou te taxar para você descansando em casa. Fica aí 30 dias, um mês, 6 meses. É assim, não é? Se você entender isso, você vai entender o quê? A obra precisa de mim. Eu tenho que trabalhar para Jesus, eu tenho que servir. Servir é trabalhar. Então, da mesma pegada que você tem um trabalho natural, você tem que ter com a obra de Deus. E quem faz isso entendeu o que é amadurecer. Então, quando Cristo vier, antes que venha a tribulação, ele vai te colher primeiro. Se a pessoa não entendeu isso, ele está fazendo o corpo mole, ele vai ficar aqui, e a única solução que ele tem é ele deixar ser morto. Porque quando vier o anticristo sabe que crente não vai ter a marca da besta. Não tem jeito, crente não pode ter o sinal da besta. Então ele sabe disso. Ele vai torturar, vai fazer você negar, vai desonrar Deus. E aí os crentes vão saber que a solução para ele é o quê? Eu preciso deixar ser morto. Então agora ele não morre, mas ele vai ter que morrer na tribulação. Ele vai ter que colocar o pescoço para ser morto. Agora, é assim, irmão. Agora é difícil a pessoa negar na hora. Entendeu? Porque a única solução dela é se entregar. Estou pronto para morrer com Jesus. Quem, quando ele faz isso, estou pronto para morrer com Jesus, ele está dizendo que a vida dele não vale mais nada. Os bens não valem. Porque uma das coisas que vai acontecer com a grande tribulação é que o anticristo vai mandar pegar todos os bens dos crentes. As pessoas ímpias vão invadir suas casas. Que você vai ter que fugir, irmão. Você entende que vai ser uma perseguição generalizada? Então, hoje a pessoa falta o culto porque tem que fazer comida com o marido. Ou então ficou em casa para lavar roupa. Ou então ficou em casa para lavar vasilha. Ele está levando a sério, meu Deus? Lá nem vai ter casa para lavar vasilha. Mas tem nem vasilha para lavar, nem roupa para lavar. Pastor, é errado? Não, você pode fazer, deve fazer, mas não na hora do culto. É isso que eu quero que você entenda. O horário do culto é inviolável. As coisas de Deus ali, elas têm que ter primazia na sua vida. Você tem que dizer todos os dias do seu corpo: nós não podemos negar o Senhor. Arrasta o corpo como se arrastasse uma criança desobediente. Passa pelo braço atrás e aí joga a carcaça e fala: vamos adorar a Deus. Então a pergunta deles é interessante. Jesus está dizendo: quem tem um coração ensinável, uma criança, ele se deixa ser moldado, ele se deixa ser trabalhado. Uma criança você consegue colocar qualquer coisa na mente dela, ele se deixa. Adulto não, adulto fica contestando, brincando, dizendo que não aceita, que não concorda. Não tem maldade, não tem, sabe, malícia. É isso que a gente está querendo dizer. Nós temos que, eu, por exemplo, tive que abrir mão de tudo que eu sabia. Paulo falou assim: eu abri mão de tudo que eu entendia, que eu achava que era interessante, coloquei como esterco, como que a gente chama de asfalto, né? Como entulho, como resto, para ganhar a Cristo. Ou seja, para ter uma revelação de novo. Eu coloco de lado tudo que eu sei para aprender de novo. Então, Deus vai estar sempre te ensinando coisas novas, mas para isso você precisa fazer o quê? Abrir mão das antigas.
Não se apega à doutrina. Que você não pode abrir mão de um princípio. O princípio ele não pode ser violado. Mas regras você quebra todas. Portanto, versículo 4. Aquele que se tornar humilde como esta, esse é maior. Eu já vi pessoalmente, já vi gente falar. Tinha uma criança lá na rua lá que ele falou que comprou, tipo, 2 produtos, tipo, 2 chup-chup, ou um chup-chup uma bala. E ele pediu para o amigo escolher. O amigo escolheu o que era mais caro, e ele ficou com o mais barato. E criança não tem maldade. Entendeu? Então, é isso que Jesus está dizendo. Se você se tornar como essa criança, humilde. Então, criança quer servir. Criança não pensa assim, você está pensando o quê? Que eu pego água para ele? Ele que levante e pegue a água. Não é que... É que, tipo assim, pela lei, pelos princípios, aquele que serve acaba tirando daquele que tem como dom. Todo aquele que pega uma água para mim, Deus distribui o que está em mim para ele. Como que foi que a viúva de Sarepta, ela tirou o que estava dentro de Elias? Quando ela serviu ele, a bênção de Deus que estava dentro dele tomou para ela. Ela foi alimentada pelaquilo que estava dentro dele. Porque ele não podia simplesmente multiplicar para ele. Ele tem que usar o dom dele para outro. Então ele encontrou uma mulher que precisava. Engraçado que sabe o que Deus falou? Eu te separei para você sustentar a viúva. Não, a viúva te sustentar. E ela não tinha nada. Só tinha uma porção. Mas aí o que aconteceu? Deus tirou o espiritual que estava nele e materializou a vida dela. Quando você oferta na vida do líder, na vida do profeta, Deus pega a bênção espiritual que está nele e materializa você. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Ontem eu estava vendo no Instagram, era de madrugada, e eu vi os 3, eu acho que é pastor, uma pastora. Tem um pessoal que fica profetizando no Instagram, você vai receber uma bênção, você vai te abençoar. Aí, dos 3 que mandaram, eu cliquei, comentei, falei, creio e tenho fé. Quando foi hoje eu recebi. Hoje a bênção chegou, do nada, a chegou. A gente acha que às vezes é falso, aquilo é do nada. Não, irmão, você não sabe o poder que tem uma bênção. Eu fui lá, comentei, falei, receba, eu quero. Tá, não sou. Não mandei para Tainá, não sei se ela pegou, mas eu mandei para ela. Compartilhei lá. E hoje chegou 2 bênçãos, irmão. Do jeito que o profeta profetizou, eu só simplesmente peguei. Aleluia. É tudo pela fé. Alguém pode falar assim, palavra boa. Mas a palavra tem poder, né? Não te custa nada você dar glória e falar que crê e receber. Eu não esperava. Eu queria e acreditei. Eu não esperava e chegou. Nessa madrugada, quando foi hoje, eu recebi. Do jeito que eles falaram. Eu ver se eu tiro lá do Instagram e vou jogar no grupo da igreja de vocês verem. Muito profunda a forma com que eles fizeram para abençoar. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, qualquer que em meu nome receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim, quando você fizer algo para Jesus, você sempre vai fazer a uma pessoa que você vê Jesus nela. Porque Deus não vai descer para você dar um copo d'água para Ele. Como é que eu dou um copo de água para Deus? Servindo a quem tem sede, as suas criaturas. Tem um versículo bíblico que diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. É um versículo isso aqui, né?
Não é dito popular não, é um versículo bíblico. Quem dá aos pobres, empresta para Deus. Então, você já imaginou Deus ficar te devendo? Já pensou nisso? Cara, se os pobres começam a dar a eles as coisas que você está emprestando para Deus. Então, esse é uma chave de prosperidade. Existem muitas chaves de prosperidade. Primícia, oferta, de tzedakah, que é esmola. Às vezes as pessoas elas não dão, porque elas estão achando que a pessoa vai pegar o dinheiro, vai comprar droga. Irmão, dá. E tira dela uma glorificação para Deus. Não pensa assim, se eu der, ele vai comprar droga. Deixa eu te falar. Pega o dinheiro e fala assim, aqui é uma bênção de Deus. Quando ele vier, você segura na mão dele e fala assim, dá glória para Jesus. Segura. Eles não têm dificuldade para dar, né? Uns falam Deus, não, Jesus. Você ensina para ele. Quando ele falar glória a Jesus, você solta. Tem O jeito que vai na mão dele cai na sua conta bancária. Tem outros que nem falam. Oi? Tem outros que não consegue falar, não. Não, tem uns que estão amarrados ali, o diabo não deixa. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço. Esse umó aqui é uma pedra, aquelas pedras redondas que usava para moer. É melhor que você pendurasse uma pedra dessa pesada. Imagina uma bigorna daquela pesada, e se mergulhasse na profundeza do mar, jogasse no fundo do mar, se mate. Em vez de você cometer o pecado que escandaliza o pequenino que crê em mim, era melhor que você se matasse. Tem um pessoal que fala que se matar, a pessoa se matava para o inferno. Olha Jesus mandando o cara se matar aqui. Se chegar ao ponto que você tem que fazer algo que escandaliza a fé de uma criança que crê nele, era melhor que você se jogasse, se matasse, pulasse da ponte. Oi? Você vai ter um caso que ele apresentou, que falou não passou aí? Não. Esse caso aqui é o seguinte. Ele falou não, isso é capaz. Mas não é esse não, essa parte aqui não é isso não. Essa parte aqui é o seguinte. Todos nós que estamos aqui temos um nível de fé. Então, por exemplo, se a Aninha pecar, o pecado dela for bem grave, eu acredito que uns vão ficar tristes, mas a maioria não vai desviar por causa disso. Porque ela não tem poder de ferir a inocência da fé de muitos aqui dentro. Agora, se eu cometer talvez o mesmo pecado que ela, eu ponho em dúvida a sua fé. Eu mexo dentro da sua alma, você fala bem assim, meu Deus, se o pastor fez isso, tudo que ele pregou é mentira. Então ele não vivia aquilo que ele pregava, nem ele acreditava naquilo. Então, eu sempre preguei aqui, prego, a salvação não se perde. Mas toma cuidado, porque pecado traz consequência. E muitas das vezes a consequência fere muito. Prisão, tanto espiritual, quanto financeira, quanto emocional. Pode ser prisão física, a pessoa pode ficar presa na cadeia, a pessoa pode perder o casamento, a pessoa pode perder bênçãos financeiras. A pessoa pode estar ali em cima hoje, ou pode estar ali embaixo. Perder a hora. Nós temos um exemplo claro, real disso, daquela deputada que era pastora. Flor de Lis. Irmão, aquela mulher está passando por um flagelo. A mulher que tinha um ministério como ela tinha, está sendo envergonhada, que Deus literalmente levantou a saia dela. Agora, por quê? Porque ela feriu a fé de muita gente. É isso que Jesus está falando. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço, uma pedra e se matasse. Na hora da cobrança, o que se matou terá menos cobrança do que a pessoa que fez escândalo. Jesus disse assim, é necessário que venha escândalo.
Quando ele fala que é necessário, não tem como evitar. Você tem que entender que na igreja vai ter escândalo. Nós já tivemos um aqui, uns anos atrás. Que vai vir. Você tem que vigiar que ele não venha com você. Porque se você for o instrumento de escândalo, te prepara. Porque Deus ele tem muita paciência com o teu pecado, mas com a honra da igreja não. Por que tem pastores aí que preferem fechar a igreja, entregar o povo, liberar o povo e ir embora? Ele parou a obra. Porque ele está vendo que ele vai fazer besteira. Ele está vendo que ele vai estragar, vai sujar, vai envergonhar. Então ele prefere fechar e ir embora. Para não ter o âmbito de estar aqui e ser o alvo. Porque fere, irmãos, de um nível de profundidade que a pessoa ela passa a duvidar de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é tudo que eu passo, eu falo para minha esposa. Porque o nível de fé dela é muito menor do que o meu. Então uma vez eu cheguei a estar passando por uma luta e dividi com ela a luta. E ela não suportava. Para ela, tipo assim, aquilo, porque ela via eu como uma pessoa de fé. E de repente eu desmorono. Ela não suportaria. É igual igreja. Tem muitas lagoas que não conseguem levar os maridos para a igreja. Porque tudo que acontece na igreja vai para Deus. Aí ele fala, por que eu vou naquele lugar? Eu vou fazer lá. E não vai mesmo, não consegue colocar Deus na vida da pessoa, porque a língua não fica. Exatamente. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras, só com testemunho. Eu ganhei minha esposa muitas vezes calado. Hoje eu posso falar, mas teve época que eu não podia falar, eu ficava calado. Então, nós temos passagem bíblica onde as pessoas não entraram na terra prometida porque foram para espiar a terra prometida e chegaram lá, vim te contar uma coisa boa, contaram o negativo. Inclusive, não é para qualquer pessoa que você passa o seu problema, a sua luta. Se tiver que contar alguma coisa feia, procura alguém que está maior escutando do que você, nunca um pior, menor. Já passei luta, irmão, na igreja, de estar numa treva dentro de mim, uma vontade de chorar, de gritar, sabe, de espraguejar, e eu dentro da igreja calado, não falava com ninguém, irmão, já tudo bem, amém, glória a Deus. Aqui dentro chorando, porque eu não podia falar com o irmão, porque eu poderia desabafar com ele e colocar ele também contra a liderança, e era uma dúvida minha, era uma guerra minha com Deus. Tudo bem, então isso aqui, você pode escandalizar os pequeninos pecando, dando mau testemunho, sendo maldizente. Então tem várias formas. Ai do mundo por causa do escândalo, todos os escândalos, né? Está no plural. Porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem, também envolve a mulher, porque o escândalo vem. Portanto, se a tua mão, se o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados. Esse fogo eterno aqui é um castigo. Não é fogo de inferno, não. Tá? Mas Jesus está enfatizando algo muito forte. Eu posso falar? Você venderia seu dedo mindinho por 100 mil reais? O miguinho aqui, o pequenininho. Você venderia? Você falou assim de bobeira mesmo ou você venderia? Eu vou arrumar o 100 mil, você corta para mim então o dedo? Vou arrumar o 100 mil, você corta ele? Eu vou ver se eu arrumo 100 mil, você corta o dedo? 100 mil.
Mas tem que cortar ele. Não é cirurgicamente não, é no facão mesmo. 100 mil é pouco, gente. Nada vale não. O olho, você venderia esse olho por 100 mil? R$1 milhão. Não, 10 milhões. nada. Olha o que Jesus está dizendo. Se a tua mão direita, você venderia sua mão direita por R$1 milhão? E 100 milhões? Olha o nível que Jesus está colocando o reino. Ele também. Mas se tivesse outro, você venderia por 100 mil? Por R$1 milhão? Olha o que Jesus está dizendo. Se a tua mão direita te faz escandalizar, que você coloca na culpa da fraqueza, e por isso você peca ao ponto de escandalizar, olha o que Jesus está dizendo. Corta ela. Literalmente. Arranca fora. E aí, no caso, seria de graça, né? Sem pagar. Não, irmãos. Deixa eu te falar um negócio. Já viu a pessoa dando desculpa para não obedecer à vontade de Deus? Não, pastor, não consigo. Olha o que Jesus está falando. Se está te impedindo isso, então corta. Você tem coragem de cortar? Aí ele está falando assim, se for necessário que você corte. Porque se você não cortar, ele vai cortar. Para não te perder. Está entendendo? Antes que eu corte, corta você. Ou então deixa de escandalizar. Entendeu? Portanto, se a tua mão, se teu pé, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e serem lançados no fogo. Se tiver enfiado está errado. Esse aqui é um fogo que queima. Tem um fogo que não é o fogo do inferno. No reino de Deus vai ter um castigo de queima. Hã? Não é? É como se fosse o inferno. Doloroso igual. Lembrando que crente não vai para o inferno. É porque as traduções elas são ruins, irmão. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha. Então Jesus não veio condenar ninguém. Ele veio salvar. Mas ele vai voltar. E não como salvador, e sim como juiz. Vamos parar por aqui para adorar?